Esse projeto não é só sobre uma casa, é sobre localização. Como no real estate nós já sabemos, localização é king, é rei. E aqui nós estamos do lado Museu de História Natural da Harvard, um dos mercados mais aquecidos e estáveis, não só do Nordeste americano, eu diria até dos Estados Unidos. Localização é estratégia. Cambridge é um local de demanda constante e um público muito qualificado. Isso faz com que essa região seja o que nós chamamos de crisis proof, ou seja, a prova de crise. Essa casa aqui, nós compramos por 2,7 milhões, investimos mais 3 milhões e hoje ela está no mercado por 9,7 milhões. Ela era apenas 2 unidades, hoje elas são 4 townhouses. Mas tudo isso é porque nós enxergamos o potencial e a visão. Quer saber mais? Vem comigo. Eu vou te mostrar agora como tudo isso aconteceu na prática. Hoje nós estamos aqui nesse projeto finalizado em Cambridge e eu estou aqui com o executor, o Lourenço, meu esposo, que eu digo que eu sou uma visionária, ele é um executor e cada projeto que chega nas mãos dele, ele transforma em realidade. E Lourenço, hoje, aqui nesse projeto que nós estamos hoje, eu queria que você me contasse um pouquinho qual foi a tua primeira impressão quando você viu, a partir da tua experiência. Bom, a gente comprou o projeto já aprovado. Então já existia um plano, um projeto, uma estrutura toda montada do que era possível fazer. A gente já compramos mesmo com a expectativa do que ia acontecer pelo que a gente tinha aprovado. Nós compramos um projeto pronto. Logo após a compra do projeto, o zoning de Cambridge mudou e a gente teve a oportunidade de aumentar até para, se eu não me engano, até 20 unidades a gente podia fazer nesse tamanho de lote. A gente podia ter feito um prédio aqui praticamente. Mas nós optamos por ficar no estilo townhouse, porque a gente crê que aqui em Cambridge, como esse zoning mudou, vai ter um flood no mercado dessas unidades, pequenas unidades, sem estacionamento, sem muita infraestrutura, que eu acho que vai ser um erro para a cidade de Cambridge, mas essa é outra conversa. Então a gente optou por ficar no townhouse, para ficar num nicho que ainda tem muita demanda. Entendi. Porque o condo, eventualmente aqui em Cambridge, vai ser um problema muito sério, porque todos os projetos que estão sendo aprovados agora estão sendo aprovados com pequenos condos, sem estacionamento, porque a cidade agora não existe estacionamento e tal. Então, eu acho que a longo prazo, para a cidade, vai ser uma desvantagem. Para o contractor, é um bom momento de investir. Entendi. Então, quer dizer que nós compramos esse projeto, ele era 3 unidades, teve uma mudança na zona e nós nos beneficiamos, podíamos investir de outras formas, mas a escolha foi fazer 4 townhouses, porque o custo-benefício seria bom e o diferencial, que é um townhouse perto de uma área que é só condo. O produto que a gente ia oferecer é um produto mais atraente. Muito o townhouse é muito mais atraente que o condo. Então, o que você ouviu o Lourenço falar é um nível profissional de análise. Não só porque ele envisionou que a melhor forma de maximizar o potencial dessa propriedade não era simplesmente fazer mais números, não era deixar como estava, mas era usar esse potencial de usar para construir townhouses, que teria o melhor custo-benefício da propriedade. Se você quer investir e aprender como fazer projetos como esses aqui nos Estados Unidos, você não pode olhar só para casa, mas precisa ter uma mente de expansão, entender o potencial. Por isso, o meu canal vai te ensinar muito mais sobre como ter essa visão. Então, Lourenço, você acabou de me dizer que essa casa passou de uma unidade para 4 unidades. Então, como que ela era antes? Qual que era o tamanho? Quais foram as dificuldades dessa obra? A propriedade existente era praticamente a unidade 1, que é onde a gente está. Todo esse espaço que vocês estão vendo aqui é a unidade que já existia. A gente refez o chão, praticamente ficou só as paredes de fora e o telhado. O resto foi tudo refeito. Daqui para trás são 3 unidades completamente novas do chão, com fundação nova, com encanamento novo, tudo do zero. Então, praticamente triplicou o tamanho. E é muito interessante porque você me falou também sobre questões da decisão de o que seria feito. Você pensou muito na questão do zoning, do espaço que as casas precisam ter, se ela seria demolida ou não. Me fala um pouquinho sobre isso. Então,
Essa casa ela tá numa posição, principalmente do lado direito da casa, que ela já está invadindo a nova normativa de setback. Ela não permitiria a gente construir essa casa na posição que está. Ela teria que ter mais setback do lado de cá, o que significaria a gente diminuiria o tamanho dela. Então, nesse caso, valeu mais a pena a gente manter essa casa do que demolir ela inteira e começar lá do zero. Ok, então essa é uma estratégia. Veja, isso não é sobre zoneamento que a gente está falando apenas. É visão estratégica. É olhar para um projeto e saber qual que vai ser a melhor forma de utilizar para aproveitar ou maximizar a lucratividade daquele projeto. E durante esse tempo da construção, qual foi o maior desafio que vocês tiveram nesse projeto? Eu acho que o maior desafio aqui foi justamente o tamanho da obra. Não tiveram assim muitos desafios no conceito de execução, porque a gente praticamente começou do zero. Então é muito mais fácil fazer uma casa do zero do que fazer uma reforma. E sai, inclusive, muitas vezes mais barato. O que onera uma casa nova é os utilities, a água, a luz, o que você traz de infraestrutura pública. É o que onera numa construção nova. Porém, fazer uma reforma, muitas vezes, dependendo da complexidade, é mais caro do que fazer uma casa do chão, sem dúvida alguma. Uau, que interessante. Outra pergunta que eu acho interessante sobre esse projeto, qual o tempo que levou entre a compra e a aprovação, já que teve que haver uma mudança, né? E a gente tem que entender que tudo isso envolve riscos, envolve custos, mas é o custo-benefício que é feito na análise que faz a diferença. Qual é esse tempo e por que era importante fazer isso? Bom, nós compramos o projeto em fevereiro, final de fevereiro do ano passado. Nós estamos em abril de 2026, início de abril de 2026. Quando nós compramos, já tinha um projeto aprovado. Logo que nós compramos, aliás, antes da gente fazer o closing, inclusive, já teve a mudança do zoneamento. Antes de fazer o closing, a gente já começou a mudar os planos e entrar no processo de reaprovação com a 4ª unidade. Isso, do momento que a gente conseguiu de fato começar a obra, foi mais ou menos julho. Então nós estamos 9 meses nessa obra do começo ao fim. Levou mais ou menos uns 5 meses de aprovação. Esse tempo vale a pena pelo resultado que é a adição de mais um. Sem dúvida, perdeu os 4 meus de aprovação, de atraso no início, não nos custou praticamente nada, as grandes vantagens que tiveram. Ok, então a gente está falando de um projeto que foi comprado por 2,7 e que o sell-out dele vai ser próximo de 10 milhões. Claro que a gente tem um valor de construção aí na média dos 3 milhões, mas é um projeto muito sólido, com números muito fortes. O que nós fizemos aqui não foi só uma reforma, foi praticamente uma nova construção. Nova fundação, expansão, reforma, detalhes de luxo. Tudo isso muda o jogo. Lourenço, para quem está vendo esse vídeo e quer primeiro aprender a investir em real estate, fazer esse tipo de projeto aqui nos Estados Unidos, qual seria um conselho por onde começar? E se alguém tem interesse de participar de algum dos nossos projetos, fala um pouquinho sobre isso. Bom, onde começar, eu não recomendaria começar com um projeto desse tamanho. Esse projeto desse tamanho, a não ser que você já tenha muita experiência de construção. Se você tem experiência de construção, o tamanho do projeto não significa muito, porque você fazer um projeto pequeno, ele pode dar um valor de lucro também percentualmente muito grande, enquanto fazer um projeto grande pode dar um percentualmente muito grande. Logicamente, vai de acordo com o projeto e cada projeto é um projeto. Mas não necessariamente fazer um projeto maior é melhor. Não necessariamente. Os riscos são maiores, a compra é maior, se você demorar a vender a casa, o carry cost é muito maior. Então, tudo isso tem que ser balanceado de acordo com a sua experiência e o que você se sente confortável, o nível de risco se você se sente confortável. Ótimo. E se alguém que está vendo a gente tem interesse de participar de projetos como esse, como investidor, eles conseguem? Então, nós fazemos levantamento de capital em todos os projetos que a gente executa. Um exemplo, por exemplo, se a gente vai fazer um projeto que a gente precisa levantar 1 milhão para fazer uma compra, a gente levanta talvez 700 mil de capital, nós investimos o restante e as pessoas entram como sócio do projeto. Aí, num exemplo prático, digamos que você com 100 mil, você vai ser dono de 5% do projeto. Então, daí você vai ter 5% do lucro da obra ao final. Se a obra der 1 milhão de lucro, você vai ganhar 50 mil nesses 100 mil e daí por diante. Ótimo. Então, se você aí que está vendo tem interesse
né, de investir como um investidor passivo em um dos nossos projetos, entre em contato comigo, vou colocar aqui as nossas informações e assim que a gente tiver uma oportunidade, não é sempre, né? Na verdade, acaba que a gente já tem alguns investidores que já repetem os projetos conosco, mas se tiver uma oportunidade, sem dúvida, nós temos uma grande pool de investidores já, que geralmente quando a gente coloca um projeto para os nossos investidores para interesse, no dia seguinte nós já não temos mais espaço. E às vezes a gente precisa levantar 2, 3 milhões até, e no prazo de 24 horas a gente já consegue preencher esses valores. A maioria das pessoas perde dinheiro porque compra pensando no que vê. E um bom investidor compra pensando no que pode fazer. E agora eu queria falar com você sobre aspectos mais de acabamento. O que eu acredito hoje que os nossos projetos trazem é um diferencial, é o acabamento. Nós temos uma equipe muito estabelecida, né? Inclusive as meninas que fazem os designs já estão até aqui hoje montando. Mas você acredita que hoje, pelo nosso nível de experiência e o nível de acabamento que a gente usa, isso faz diferença nos projetos? Eu acho que o que mais faz a diferença nos nossos projetos é o que você está vendo aqui, a cozinha, o jeito que uma cozinha dessa a gente chega a gastar 60, 70, 80 mil dólares para fazer uma cozinha de cada casa. Só nessa casa, por exemplo, nessa casa de 4 unidades aqui, só de gabinetes de cozinha, de balcões de cozinha, a gente gastou 120 mil dólares nessas 4 unidades. Então, e aí é o nível que a gente faz. Então, para chegar nesse nível, você não pode ter medo de investir no projeto. Logicamente, você não vai gastar 80 mil numa cozinha numa casa de 700 mil dólares. Mas se é uma casa de 2 milhões, 3 milhões, obrigatoriamente você tem que trazer essa qualidade. Appliance termador, pedra, não pode ser uma pedra barata, o plumbing, usar, color ou algo melhor, até Brizo, a gente usa muito Brizo, que é uma marca que é super high-end para esse nível. Aí você vai para os built-ins que a gente faz, você vê que é um built-in todo de white oak natural. Sim. Não é coisa barata de fazer. Fireplace é um fireplace de 5 mil dólares. Então, tudo isso se soma, se agrega e traz valor. Você tem que sempre pensar no produto que você vai trazer para o mercado e o melhor produto que você pode fazer. Então, nesse built-in aí, por exemplo, deve ter por baixo em torno de 15 mil dólares entre material, mão de obra e tudo que foi feito aí. Mas olha o que ele traz para o projeto. Né? Mas não é fácil. Foram meses tendo que refazer o projeto para se aproveitar a mudança do zoning. Mas é justamente isso que faz a diferença, que faz com que quem sabe ganhe mais. E eu queria encerrar essa nossa entrevista. Primeiro, obrigada por tirar seu tempo e estar aqui conversando com a gente. A ideia no nosso canal é trazer realidade. Tem muitas pessoas que sabem do que a gente faz. Tenho muito orgulho de dizer que o meu marido é, de fato, o construtor, ele não é só o GC, ele está presente na obra. Ele fez, por exemplo, vocês estão vendo aqui, esse built-in é uma obra das suas mãos. Ele é o carpinteiro desse projeto, da maioria dos nossos projetos. E eu tenho muito orgulho de dizer que não só ele é um executor, mas ele é também o carpinteiro da nossa obra. E é por isso que a gente vê tanta qualidade. Muito obrigada pelo seu tempo. Vou continuar aqui com o nosso vídeo. Mas o que a gente fala? Se estiver curtindo, faz o quê? Segue a linha. Segue a linha. Beijo. Obrigada. Esse tipo de projeto não é sorte. É estratégia, é planejamento e é execução.